Bem-vindos de volta ao Podlight, o seu podcast que ilumina temas de saúde de maneira leve, mas sempre sob a luz da ciência. Eu sou a Valéria Luz, sua anfitriã, e esse é o 14º episódio, onde te convido a um mergulho no universo da saúde masculina. É um privilégio receber 3 renomados médicos urologistas, verdadeiros especialistas que trazem consigo um vasto conhecimento sobre questões que afetam a saúde dos homens e das mulheres também. Mas hoje a gente vai se ater mais à saúde dos homens. Preparem-se para uma conversa sobre hormônios, cálculos renais, câncer de próstata e infertilidade masculina. Mas antes de começar, eu gostaria de expressar a nossa gratidão à Farmácia PharmaShop, nosso incrível patrocinador, por tornar este episódio possível. A PharmaShop não só oferece produtos de alta qualidade, mas também compartilha conosco o compromisso de promover a saúde e o bem-estar. Então vamos dar boas-vindas ao Dr. André Itiama, Dr. André Garbim e Dr. Matheus Cassitas, que compartilharão conosco hoje informações valiosas aqui e a sabedoria e as experiências de vocês nessa jornada em direção a uma vida mais saudável. Uma honra receber vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo aceite do convite. Nós que agradecemos. Obrigado a oportunidade, né, Valéria, da gente estar falando de um tema tão importante, né? A gente, como um grupo de urologia na cidade de Arapongas, aí, a gente gosta muito de trazer informação de qualidade para os nossos pacientes e até para quem está assistindo. Isso aí vai ser muito, muito importante. Com certeza, doutor Matheus. Sim, agradecer o convite, Valéria. Uma honra poder estar aqui com vocês, conversando com o teu público sobre temas tão importantes aí para a saúde dos homens. Os homens que ainda se cuidam menos do que as mulheres, e quanto mais a gente puder levar informação para esse público, melhor. A gente precisa mudar isso pouco a pouco. Com certeza. Urologista é lembrado mais nas questões do homem, né? Mas vocês atendem mulheres da mesma forma? Qual que é a proporção para vocês? Como que aparece lá na clínica? O nosso público é bastante variado, né? Desde crianças até idosos. E nesse público tem bastante mulheres também que nos procuram por problemas de incontinência urinária, relacionados muitas vezes a problemas ginecológicos, mas que tem um foco maior na urologia. Sim. Sem contar os pacientes que têm cálculos, Sim. infecções urinárias de repetição. Então, hoje eu falo assim, nosso consultório é meio a meio, assim, com relação a homens e mulheres. Por que vocês escolheram essa especialidade? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta para a gente identificar o que motivou, né? O que te motiva, né, nesse ramo da urologia? A urologia é uma especialidade que tem evoluído muito nos últimos anos, né? Uma especialidade muito completa e, ao mesmo tempo, é muito complexa, né? Então, assim, essa gama de pacientes que a gente tem, esse leque de opções que a gente tem para trabalhar é muito grande, né? Além de ser uma especialidade muito tecnológica, que tem evoluído também com essa questão de tecnologia. Acho que nos últimos 10 anos, acho que foi a especialidade que mais evoluiu na medicina, né? Então, assim, a gente pode fazer consultório, pode ter cirurgia ambulatorial, pode ter cirurgias muito grandes, muito complexas. Então, assim, ela é muito variável. Então, isso acho que anima a gente, sabe? É muito interessante a especialidade. A gente até brinca, né, às vezes, né, que a especialidade é um pouco mal compreendida. Porque, às vezes, a gente é pouco invasivo e ninguém entende como é que funcionam esses procedimentos pouco invasivos, mas são procedimentos complexos, né? Isso que você falou também, a questão da mulher, né? Infelizmente, né? Nós não temos o privilégio que a mulher tem de ter um médico só para ela, né? Sim. O homem tem o urologista, mas não é só o médico do homem, né? O médico do homem é da mulher também. Até para deixar bem claro isso, acho que é interessante falar o que o urologista faz, né? Então, o urologista, ele cuida das doenças do trato urinário do homem e da mulher. Então, rim, ureter, bexiga, do homem e da mulher, e do trato reprodutor do homem. Então, por isso que a gente acabou se tornando médico do homem. Sim. Mas a gente cuida de toda a parte urinária também da mulher, né? Então, como o André comentou, infecções urinárias, perdas urinárias
Incontinência urinária, enfim. Esses tratamentos todos somos nós quem fazemos, né, da melhor maneira. Às vezes acaba se interpondo um pouco com outras especialidades, como a ginecologia, Sim. mas especificamente da parte urinária somos nós quem cuidamos. Então é isso que o urologista faz, né? E a escolha da especialidade é porque, assim, é uma especialidade que trata desde doenças mais simples, como infecções, como a gente comentou, mas também tumores, cânceres, né? E a gente tem uma especialidade muito resolutiva. A gente consegue trazer resultados muito bons para os nossos pacientes, resolutivos mesmo, de cura na maioria das vezes, de maneira cada vez menos invasiva. Essa é uma característica da urologia, ou seja, cada vez com menos incisões, cada vez com menos dor, cada vez de maneira mais técnica, porém menos invasiva. Isso é o que nos atrai dentro da especialidade. Que bacana. A gente pode começar falando sobre a infertilidade masculina? Quais são as causas mais comuns ou fatores de risco que levam à infertilidade? Acho que o homem só vai pensar na infertilidade quando ele pensa em casar, em ter, né, no caso, ter filhos, né? A infertilidade é interessante assim, né? Só alguma coisa de questão estatística, mais ou menos 15% dos casais vão se descobrir inférteis, né, durante essas tentativas de ter filhos, né? A maioria desses pacientes são jovens, então vamos colocar aí mais ou menos 1 a cada 6 casais. É uma estatística bastante relevante, né? E é curioso que, assim, 50% das vezes o fator é masculino, 50% das vezes o fator é feminino. Então, assim, é meio a meio, né? As causas são variadas, especificamente no caso masculino. Existem vários fatores envolvidos, desde fatores genéticos, muitas vezes. Então, às vezes, uma predisposição genética, alguma malformação, alguma dificuldade de produção de espermatozoides. E tem também fatores ambientais, fatores hormonais envolvidos. Isso cada vez tem se tornado mais realidade. Então, sedentarismo, excesso de peso, né, obesidade, tabagismo, todas as formas de tabagismo, desde vape, o próprio tabaco, cigarro, excesso de bebida alcoólica, o estresse que nós vivemos muito hoje em dia, essa vida corrida, tudo isso parece interferir na fertilidade. Tanto é verdade isso que parece que a infertilidade tem aumentado historicamente. É uma coisa curiosa, né? Tem estudos que mostram que a qualidade do esperma ao longo das décadas tem piorado, né? Então, assim, o fator masculino tem se tornado cada vez mais relevante e as possíveis explicações para isso são esses fatores ambientais, esses estressores todos que nós temos. O estilo de vida. Perfeitamente, o estilo falta de vida. Atividade. Exatamente, obesidade, bebida alcoólica, uso de drogas, de tabagismo, vape, enfim, tudo isso. E um fator muito importante também que a gente fala que é a varicocele. Né? A varicocele que são as varizes da bolsa testicular ali, né? Que acontece por quê, essa varicocele? Normalmente ela acontece do lado esquerdo por uma questão de drenagem, né? De como o sangue chega para onde ele tem que voltar, na verdade, né? Então, assim, é mais comum do lado esquerdo. O que a gente fala é assim, às vezes chega lá um menino de 18, 19 anos, vem na consulta, tem uma varicocele já num grau elevado, né? Que pode ser um grau 3, que é o grau maior que a gente tem da varicocele. Isso aumenta a temperatura do testículo, gera assim, não dizer uma destruição, mas assim, uma alteração ali, né? Diminuindo a qualidade dos espermatozoides e assim, o menino nunca foi avaliado pelo urologista na infância, nunca foi avaliado na adolescência, né? Porque não dá dor essa varicocele? Pode acontecer dor, pode acontecer atrofia, diminuição dos testículos, né? Mas a gente também bate assim, do adolescente procurar o urologista, né? Para poder estar avaliando isso, né? Para não chegar lá no futuro e falar, não, mas como isso não foi visto lá no passado, né? Então, a varicocele é uma das grandes causas de infertilidade no homem, né? Então, isso tem que ser... É cirúrgico, o procedimento é cirúrgico. Na maioria das vezes, a resolução acontece, né? Mas isso tem que ser investigado o quanto antes, porque essa lesão testicular, ela vai ocorrendo durante a vida, né? E cada vez ela vai ficando pior. E se ela não tem dor, se ela não manifesta dor, a varicocele, como que o homem sabe que tem algum problema ali? Alguns graus, ela é visível. Alguns graus, ela é visível. Nos meninos, às vezes, pode causar essa diminuição do testículo, né? Uma atrofia. Atrofia testicular. Então, isso tem que ser avaliado. Então, assim, essa importância também, que a gente, acho que não falou, né? Vai falar, da campanha da Sociedade de Urologia, dos pais começarem a levar os filhos antes, né? No urologista. Porque a menina vai desde sempre no ginecologista, né? Então, assim, o menino tem que
questão, tem essa questão de fertilidade, tem questão de vida sexual ativa, né? Começar a ter vida sexual ativa, as dúvidas que surgem, tem as questões de fimose, às vezes a gente opera pacientes de fimose muito mais velhos, né? Então tudo isso influencia tanto na fertilidade quanto na qualidade, né? Que existe um tabu, né? Sim, muito grande. É um órgão sexual e aí ninguém quer nem olhar, né? Não quer pôr a mão. Sim. É difícil, até para mãe. Eu tenho um adolescente, com 12 anos, né? Começando aí esse desenvolvimento. E é difícil para a gente perguntar ou tocar no assunto. Acaba que a gente vai protelando, né? E o doutor falou agora, mas eu nunca pensei realmente em levar no urologista, porque ainda vai no médico pediatra que acompanha o crescimento e tal, né? Mas é uma realidade. É importante a gente falar aqui que se a gente não olhar, porque se não tem sintoma, não tem dor, se você não olhar, não vai saber. Sim. E é comum, pelo jeito, essa varicocele. É relativamente comum, assim, mas assim, eu acho a importância do pediatra também saber quando encaminhar para um urologista, né? O pediatra tem que estar acompanhando, mas depois dos 12 anos esse acompanhamento com o pediatra vai acabar, né? Então, assim, fica um gap, assim, sem acompanhamento, só quando vai ficar doente, tudo isso. Então, acho que os pais têm que levar os filhos adolescentes. Vamos levar lá no urologista, vamos tirar as dúvidas, vamos avaliar para ver se está tudo indo bem. Então, acho que essa é uma mensagem muito importante. E aí, você já colocou os fatores, no caso, e que a gente tem que estar de olho, passando aí pelos fatores hormonais, infecções também, né? Pode acarretar, né, doutora André? Pode levar a atrofia testicular, né? Infecções muito severas no testículo, às vezes pode levar a atrofia. Claro que geralmente a infecção é unilateral, pega um lado apenas, né? Ainda pode preservar o outro testículo, mas eventualmente ocorre, né, que o testículo que não foi acometido também já tem alguma outra patologia prévia, por exemplo, uma varicocele. Né? Então, nós temos 2 testículos, porém, né, a gente tem que sempre pensar na preservação dos 2, porque realmente ficar com um só pode fazer falta no futuro. Com relação à varicocele, uma coisa importante que eu acho que é destacar é também que não é todo mundo que tem varicocele que vai ficar infértil, né? Entendi. Claro, tem uma porcentagem dos pacientes com varicocele que vão ter infertilidade, tá? Mas às vezes não fica aquela ideia de que tem varicocele, estou infértil. Não é bem assim. Mas é um dos principais fatores, um dos fatores mais comuns que levam à infertilidade. E o fator infecção? Como que acontece uma infecção de testículo? É por contaminação? Existem 2 formas de infecção testicular. As 2 principais são as infecções causadas por bactérias, que geralmente são bactérias que entram pelo trato urinário, pelo canal da urina mesmo e chega até o testículo. E tem as infecções causadas por vírus. A cachumba é mais conhecida, né? Mas tem vários outros vírus que também podem causar infecção testicular. E quando ocorre a infecção do testículo, ocorre aumento da temperatura, edema, e esse edema às vezes pode comprometer a circulação sanguínea do testículo e levar à perda da função das células testiculares e levar à atrofia. E o modo de contágio dessas infecções, assim, especificamente... Bom, as infecções virais, o contágio é pessoa a pessoa mesmo, como uma gripe, enfim, né? Mais comum em jovens. As infecções bacterianas têm basicamente 2 perfis de infecção, né? Nos jovens, geralmente, são infecções por contágio sexual mesmo. São doenças sexualmente transmissíveis. Então, como gonorreia, clamídia, são bactérias que podem entrar, como o André comentou, pelo canal da urina e se alojar no testículo e fazer uma orquite, né? Que é a infecção testicular. Então, geralmente, no jovem, é por via sexual mesmo. Então, por isso também a importância de ter essa orientação desde mais cedo, né? Desde jovem. Geralmente, nos mais idosos, homens de meia idade, as infecções costumam ser mais por bactérias que vivem no nosso corpo mesmo, assim como a infecção urinária da mulher, sabe? São bactérias que normalmente estão presentes ali na região genital e por alguma falha, por algum motivo... Imunidade baixa. Ou por algum problema prostático, alguma dificuldade miccional. Enfim, essas bactérias aproveitam essa oportunidade e acabam adentrando o canal da urina e fazendo uma infecção testicular, né? Mas no jovem, que é a preocupação maior em relação à fertilidade, claro, é o jovem, boa parte dessas infecções são virais, como o André comentou, ou bacterianas por contágio sexual mesmo, as DSTs. E como que a infertilidade, no caso, ela é diagnosticada?
O exame, o pilar da investigação é um exame relativamente simples, que é o espermograma, né? O homem, essa avaliação ela é um pouco mais objetiva, talvez, do que na mulher. Basicamente, a gente precisa de um espermograma. É o espermograma que vai dizer pra gente se esse homem tem ou não infertilidade, basicamente. E verificando quantidade, é isso? Exatamente. Então, tem alguns parâmetros que a gente tem que avaliar no espermograma. O primeiro deles é a concentração de espermatozoides. Você tem que ter um número mínimo de espermatozoides por ml de sêmen. Mas não basta ter uma quantidade. Você precisa que esses espermatozoides, eles tenham qualidade também. Então, você avalia a morfologia, ou seja, o aspecto anatômico desses espermatozoides. Você tem que ter lá uma porcentagem normal desses espermatozoides. E não adianta ter uma quantidade e uma qualidade. Eles precisam também ter uma motilidade. Tem que saber nadar para frente, para poder caminhar todo o trajeto da vagina da mulher e alcançar o óvulo, né? Então, basicamente, são esses fatores. Concentração de espermatozoides, a morfologia, que é o aspecto desses espermatozoides, e a motilidade, ou seja, se eles sabem nadar na direção correta. É basicamente isso, em associação, normalmente, com uma avaliação hormonal também. Então, com alguns exames de sangue e o espermograma, a gente consegue ter uma boa noção da fertilidade daquele indivíduo. No exame de sangue, a gente avalia os hormônios? A parte hormonal, sim. No homem, especificamente, a testosterona, a gente consegue avaliar também níveis de FSH e LH, que são estimulantes do testículo, né, que o nosso sistema nervoso central produz. E com isso a gente pode relacionar, às vezes, possíveis causas de falhas na produção ou na qualidade desse esperma. A gente vê como que é complexo e como é perfeito esse sistema todo, né? Se a gente imaginar que eu vim de um negocinho tão minúsculo, né, que soube, no caso, nadar, porque se aquele que chegou ali, né, é o milagre da vida mesmo, né? Mudanças no estilo de vida fazem com que essa quantidade, a qualidade de espermatozoides melhorem? Melhora, eu acho que a saúde global melhora, né? Pacientes que fazem atividade física regular, né, o tabagismo, a gente tem, como o André falou, essa questão do vape, né? Isso aí nos Estados Unidos está sendo um problema muito sério de saúde, né? Aqui no Brasil já está chegando, né? Você não sabe o que tem ali. Nem que tenha um controle de qualidade é uma coisa prejudicial, né? E assim, você vê cada vez mais jovens usando o narguilha, é uma coisa que acho que agora tá menos, mas assim, usaram por muito tempo. Então você vê jovens com contato cada vez mais cedo com essas questões, né? De tabagismo, né? Etilismo também. Então, eu acho que mudança do estilo de vida vai melhorar a saúde global e também melhorar a qualidade também de espermatozoides, perfil hormonal, né? Tudo isso vai ser melhorado com essa mudança de estilo de vida. Ou seja, para formar lá o espermatozoide também é necessário nutrientes e a não presença desses fatores contaminantes, fatores seria uma poluição, fatores químicos, né? Do vape, do próprio álcool, né? Sim, os macro, micronutrientes são importantíssimos aí também para uma boa saúde, né, do espermatozoide, né? Na verdade, a filosofia antiga que continua valendo, né? Uma boa qualidade de vida, boa alimentação, atividade física, uma vida saudável. Isso aí já ajuda muito a preservar a qualidade da fertilidade, qualidade da saúde como um todo, mas a fertilidade especificamente sim. E o que a gente vê atualmente na sociedade é uma negligência bastante grande com relação aos cuidados da saúde. Acho que hoje nós estamos assim, ficando cada vez mais polimedicados, buscando atingir a saúde através de métodos mais artificiais. E o básico que é dormir bem, se alimentar bem, atividade física, isso aí tem sido cada vez mais negligencial, talvez até pela correria. A tarefa de casa, né? Ninguém está fazendo. Acho que é questão do estilo de vida, né? Nossa correria diária não dá muito tempo para fazer muita coisa, mas temos que sempre buscar isso aí, inclusive eu, né? Todos nós. Eu acho que nesse caso da fertilidade masculina, só aquele ditado, né? Só a hora que a água bate na bunda que aprende a nadar. Nesse caso, o homem só vai ter essa consciência. Eu tenho uma amiga que ela fez 1 ano de dieta no marido, pro marido... ela falava assim, que eu quero ter um filho perfeito, então eu quero que ele esteja no auge ali da sua
produção dos espermatozoides. E aquilo, na época, os meus filhos a minha filha mais velha tem 16, e na época que a gente estava já pensando em engravidar, né, ela me chamou atenção, porque eu falei, é sobre isso. E a gente não dá valor, né, nessa qualidade para ter um filho perfeito antes da concepção. Né? O homem carrega tudo isso ali no espermatozoide, e se ele tiver com uma saúde debilitada, o espermatozoide dele acho que já vai vir Sim, pouco. Até repercussões, porque repercute nas células do corpo, então, de uma forma geral. Né? Sim. Existem medicamentos que tratam, nesse caso da infertilidade masculina, além dos hormônios? Isso depende muito de caso a caso. Aí entra um pouquinho mais em questões específicas, né? Mas existem medicamentos, por exemplo, o clomifeno, uma medicação que a gente pode usar para estimular a fertilidade em alguns casos. Mas assim, a gente tem que tomar bastante cuidado para não generalizar essas situações, tá? As causas de fertilidade, elas são diversas. Esse beabá que a gente está colocando aqui de qualidade de vida, de estilo de vida, serve para todos os pacientes que estão enfrentando dificuldade para engravidar e para aqueles que não estão também. Sim. Mas tem que ser visto caso a caso. Individual, por exemplo, né? Pacientes que às vezes têm algum déficit hormonal, tem alguma situação específica relacionada a isso, você pode às vezes estimular com clomifeno, em alguns casos você pode usar HCG, enfim. Mas isso tudo tem que ser individualizado. Tem uma série de questões que a gente tem que avaliar para saber quais pacientes são candidatos a esses tratamentos ou não. Porque para muitas situações, essas medicações não vão servir de nada e podem até atrapalhar o tratamento. E acho que uma coisa importante a gente não comentou também é sobre o impacto da testosterona. Eu ia falar agora já. Na fertilidade, né? Que é uma coisa curiosa. A gente fala que precisa ter testosterona para ter uma boa fertilidade, mas talvez alguma coisa que pouca gente sabe é que quando a gente oferece testosterona através de medicamento para o paciente, isso funciona, na verdade, como um contraceptivo masculino, né? Sim. Você inibe a produção de espermatozoides quando você recebe testosterona que a gente chama de exógena, ou seja, através de medicamento. Então, essa informação é importante, gente. Vamos prestar atenção. Então, inclusive, uma das causas hoje que a gente vê de infertilidade nos homens é o uso indiscriminado de testosterona na academia. Alguém prescreveu, alguém passou na academia e tal. E a pessoa não tem a consciência de que isso pode levar à infertilidade também. Então, não é raro a gente encontrar no consultório pacientes que estão com, a gente diz, o eixo hormonal todo suprimido por conta de uso de testosterona e o espermograma terrivelmente afetado. Sim. Tá? Boa parte das vezes a gente consegue reverter isso com medicação, suspendendo a testosterona, mas dependendo do tempo que você tem utilizando essas medicações e da dose que você usou, às vezes são processos até irreversíveis. Né? Então, tem que ter bastante cuidado com isso e ter essa consciência de que testosterona é inimiga número 1 da fertilidade. Isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas que às vezes usam testosterona sem um aconselhamento médico adequado, às vezes não sabem disso e depois a conta vem de uma maneira bem alta, né? É um impacto que às vezes a pessoa assim, descobre que às vezes está infértil por conta disso, o arrependimento é grande. Até porque os hormônios, aliás, a faixa de testosterona, ela é muito ampla, né? Muito ampla, de fato. E as pessoas hoje têm falado muito assim, eu tô com a testosterona baixa. Só porque ela está mais próxima ao limite inferior. E aí já quer repor. A gente vê até no próprio balcão da farmácia as pessoas chegando e pedindo, eu quero repor esse negócio aí. Eu quero usar testosterona. Mas você foi no médico? Não, nem vou. Não, eu só quero usar testosterona. Assim, é uma ignorância no sentido assim de você só querer manter ou voltar uma testosterona num nível que você teve lá na sua juventude. Às vezes um homem de 40 anos que quer aumentar a testosterona só porque ele acha que está baixo. E não mudando o estilo de vida. Sendo que a testosterona, ela também é influenciada pelo estilo de vida que a gente acabou de falar aqui, né? Totalmente. Assim, não é que um exame, assim, vamos falar, está próximo do limite inferior. A testosterona é muito variável. Se colher no outro dia, provavelmente vai estar mais alta. Né? Então, depende de muita coisa. Fator noites de sono, atividade física. Né? A gente sabe que pacientes que têm mais massa magra têm uma qualidade de testosterona melhor. Tudo isso influencia, né? E essa questão da fertilidade com o uso de
de testosterona, a gente tem que lembrar sempre que não tem dose segura, né? Então, assim, tem pacientes que vão usar, claro que quem usa mais tem uma chance maior, mas tem pacientes que vão usar um pouco e vão acabar inibindo o eixo e vão acabar ficando inférteis, né? Então, assim, tem que lembrar disso, não tem dose segura para nada. Ah, não, só uso uma vez por semana, porque me passaram, eu faço o que o outro faz. Não é assim que funciona, né? Isso é uma roleta russa, né? Então... Essa informação também é bem interessante, que cada momento, aliás, momento do dia ou dias diferentes, você vai dosar a testosterona e ela vai dar valores diferentes. Sim, com certeza. E aí você dosou num dia que você estava meio baixo e você se autodiagnostica com uma falta de testosterona, sendo que não é assim tão simples. E às vezes eu vejo que às vezes as pessoas procuram fazer várias dosagens até chegar a uma que está baixa para repor, ou seja, procurando um pretexto para repor. Mas é importante pensar o seguinte: a gente não deve tratar o exame. Isso é básico para a medicina. A gente não trata o exame, né? A gente trata o paciente. Sim. Né? Baseado no que ele sente. Eu já vi pacientes assim, né? Todo mundo tem pacientes assim, idosos, até com testosterona em índices baixíssimos, mas que tem uma boa qualidade sexual, um bom físico, uma boa atividade física. Então, simplesmente o índice de testosterona não é indicação de fazer tratamento, mas é baseado nos sintomas. Só que daí entra aquela questão: mas eu me sinto cansado. Bom, a pessoa não dorme. Trabalha de segunda a segunda, se alimenta mal, vive estressado. Então, não é a testosterona que vai tratá-lo, mas é o rearranjo da qualidade de vida dele. E com certeza esse paciente vai estar com testosterona baixa por causa dessa péssima qualidade de vida. Então, o que nós temos feito no consultório é tentar identificar exatamente também quando o paciente precisa. E que a testosterona não vai ser a solução da vida dele. Às vezes pode até mascarar aqueles sintomas, aquele cansaço, aquele problema na questão da sexualidade, momentaneamente. Mas há um estrago muito grande que está sendo feito na vida dele, que vai acabar comprometendo a qualidade de vida como um todo. Então, o que nós temos feito assim, é sempre procurar avaliar o paciente como um todo. E não simplesmente olhar o índice de testosterona está baixo. Oscila bastante. Sabe? Uma dosagem da outra nunca vem exatamente igual. É que o mal do ser humano é justamente buscar o caminho mais curto. Atalhos. Né? Os atalhos. Quer resolver. Ele é muito difícil. Vou ter que cuidar do meu sono, fazer uma higiene do sono, ou comer melhor, ou mudar o meu estilo de vida. Não, deixa eu usar um negocinho aqui que vai ser mais rápido. Eu tenho a experiência do meu marido mesmo, que por uns 3 anos atrás, foi recomendado para ele o uso da testosterona. E ele usou e ele falou: não vi diferença, não me ajudou em nada. E eu falei: então, gente, será que... Né? Falei, não é só usar a testosterona, você tem que fazer as mudanças, né? de estilo de vida. O estresse elevadíssimo não vai te deixar nunca viver a vida da melhor forma, né? Não é só repor. Exatamente. Ou, no caso dele, acho que não era falta, né? Era essa questão, só porque ela está ali mais próximo do limite inferior. Então, é isso aí. Fazer a tarefa de casa não é fácil. E ninguém quer perder tempo com isso. Todo mundo quer uma solução prática, né? Rápida e prática. Sintomas que, além do exame, né? Que levam o paciente a buscar o urologista para repor a testosterona. Olha, o que geralmente o nosso consultório, quando procura, baseado em sintomas, é quando está tendo alguma queixa de perda de libido, diminuição de libido, né? Dentre os estudos que a gente faz no paciente, quando tem uma queixa sexual, entra, né? Logicamente entra a testosterona também no estudo, na pesquisa. Tá? A virilidade é uma coisa muito importante, né, para o homem. A questão... A virilidade é importante porque mexe muito com a autoestima. Essa autoestima baixa leva um prejuízo no seu trabalho também, na tua autoestima, assim, de se sentir
como um homem, né? E acaba levando a depressão, enfim, mexe bastante com a qualidade de vida do homem, sabe? Então, é claro que, entrando naquela questão da testosterona, assim, quando está baixo e isso está prejudicando a qualidade de vida do homem, tem indicação de tratamento, né? Então, às vezes, muita gente procura, fala assim, você é contra a reposição hormonal? Não, não sou contra, pelo contrário, acho que tem indicação, né? Tem casos que devem ser repostos, tem casos que tem que ser tratado, tem casos que talvez não deva ser tratado, né? Também não vou dizer isso como uma verdade absoluta, né? A gente fala assim que a medicina está sempre em evolução, sempre coisas novas estão saindo, sempre pesquisas novas, né? Sim. Estamos aqui com muita cautela, apenas para não trazer algum prejuízo, né? Por um excesso, por ser muito invasivo, tá? Então, cautela, analisar, estudar direitinho cada caso. Quando também aquele paciente tem uma carência hormonal, nós fazemos uma reposição hormonal e dá aquele salto na qualidade de vida também, isso é bastante. Eu fico radiante, fico feliz quando isso acontece, sabe? Agora, também acho bastante negativo quando vem o paciente já vem utilizando, principalmente vem utilizando de uma forma clandestina. E tive um caso recente com, por exemplo, explodindo assim quantidade de células sanguíneas que é com risco de trombose. Nossa. Ou um outro caso que também tive recentemente, que o coração já estava ficando engrossado, com o músculo do coração engrossado por uso de hormônio. Sim. Às vezes feito todos esses casos de forma meio clandestina, tem sabe? gente que toma testosterona por causa de músculo. E ele não estéticos, né? E para ter mais músculos. E ele não sabe ou não lembra que o coração é um músculo, né? Aí o músculo fica inchado. E daí aquele não consegue bombear o sangue adequadamente. Né? Muitas vezes leva a infarto. Sim. Né? Esse ponto aí da questão do infarto, do AVC, né? Isso pouca gente sabe, né? A testosterona ela vai hemoconcentrar o paciente, né? O hematócrito vai aumentar, então o sangue vai ficar mais viscoso. Então isso aumenta muito a chance de infarto, aumenta muito a chance de AVC. Então assim, acho que nós três, quando fazemos a reposição, assim, os pacientes não saem do nosso olho, né? Eles estão sempre próximos. Tem que estar acompanhando. A gente está sempre monitorando tudo isso e qualquer alteração, claro que os pacientes que se enquadram nos critérios, a gente está sempre com o paciente próximo. Suspende a hora que tem que suspender, avalia melhor. Então, assim, é feito de uma forma muito criteriosa. Muito consciente. Isso, muito criteriosa. O doutor estava falando desse caso, que era um caso de excesso de testosterona, então. Ele estava repondo, na verdade, chegou repondo. Ele estava repondo, já faz alguns anos que está repondo. E ele veio me procurar para fazer um check-up da próstata. E ele falou que estava usando testosterona. Vamos fazer uma dosagem, então, só para... Porque eu perguntei, né, se ele estava monitorizando adequadamente. E não havia essa monitorização. Então, foi 3 dias atrás. E realmente a quantidade de hemoglobina, né, que é a célula vermelha do sangue, estava assim, índice muito alto. Né? Que você fala assim, nossa, tem que fazer sanguia, tem que tirar o sangue dele, porque já está em nível de risco de trombose. E um paciente relativamente jovem, 45, 50 anos de idade, não lembro exatamente. Então, quando nós fazemos reposição, vamos fazer a injeção ou qualquer outra forma, mas periodicamente, 3 meses, 6 meses no máximo, fazer exames para ver como é que está o controle do fígado, como é que está o controle do coração, como é que está o controle do exame de sangue, da próstata também, dos pacientes mais velhos, né? Para que nossa terapia também não seja algo que vá, né, prejudicá-lo. Porque a função principal sempre é a melhor da qualidade de vida do paciente, não deixá-lo doente, né? Sim. O doutor falou da próstata. A próstata é influenciada ou impactada, no caso, pela testosterona? Na verdade, corrigindo aqui, né, a testosterona, até onde se sabe, não vai causar câncer de próstata. Então, tá? Isso é um mito. Porém, como uma substância anabolizante, né, que ela estimula as células. Então, o câncer de próstata, ela pode ser estimulada. E a próstata, a célula da próstata tem um trofismo, digamos assim, ele é estimulado, é um combustível muito grande para o crescimento das células da próstata, a testosterona.
Então, se aquilo é um câncer, ele vai começar a se desenvolver de uma forma extremamente rápida. Então, nós temos que fazer o exame da próstata, por quê? Não porque a testosterona vai causar o câncer, não pensando nisso, mas que se surgir o câncer por fatores genéticos, fatores de contaminação ambiental, surgir uma célula cancerígena, aquilo que era pequenininho, de repente se torna algo grande, inoperável, sem chance de tratamento em um espaço curtíssimo de tempo. Entendi. Então, no caso da pessoa que já teve o diagnóstico de câncer de próstata, daí não é utilizado, então? Geralmente não. Não. Isso aí é bastante polêmico ainda, né? Assim, justamente o que o André falou. Veja, a testosterona parece não causar câncer de próstata, ponto. Não causa. Mesmo a nossa testosterona endógena ou exógena, quando você... Não. Mas quando há câncer de próstata, por exemplo, um câncer não diagnosticado, se você der testosterona, provavelmente você vai estar acelerando o crescimento desse tumor. Ok. Para pacientes que trataram câncer de próstata, tem critérios bem precisos para a gente poder indicar a reposição de testosterona. Não é proibido repor, mas tem que ser pacientes de baixo risco, que estão com a doença bem controlada há um certo tempo e tal. Então, tem alguns critérios que a gente pode utilizar para repor. Não é todo paciente que teve câncer de próstata que não poderá repor testosterona. Não. Mas para muitos, sim, é verdade. Você não vai poder oferecer testosterona. Então, depende de critérios da doença. Porque o câncer de próstata ele não é uma doença só, tá? Tem vários graus, vários estadiamentos, tem vários tipos de tratamento que a gente pode lançar a mão. Então, para aquelas doenças que estão consideradas como curadas, que são de baixo grau, a gente até pode considerar o início de uma reposição hormonal sem risco nenhum para o paciente. Para aqueles pacientes que eventualmente têm uma doença mais grave, que ficou alguma doença residual, ou que ainda estão em vigência de tratamento, muitas vezes a gente tem que esperar ou não fazer essa reposição. Tá? Entendi. Mas é possível sim ser um assunto bastante estudado na urologia, porque você às vezes tem diagnóstico de câncer de próstata em pacientes muito jovens, né? E aí ele faz o tratamento da próstata e começa a sofrer com sintomas de deficiência hormonal e às vezes fica lá 20, 30, 40 anos sofrendo com esses sintomas e tinha-se realmente muito receio em repor nesses pacientes por conta dessa lógica, né? Você dá testosterona para o tumor, ele pode voltar. Mas isso tem sido estudado e a gente já está conseguindo selecionar melhor esses pacientes e saber para quem a gente pode repor e para aqueles que ainda o risco é muito grande. Sim, né? Cada caso um caso. Cada caso um caso, mas não é uma contraindicação absoluta, tá? Contraindicação absoluta de reposição de testosterona é desejo de fertilidade. Isso a gente colocou aqui desde o começo. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer para o paciente quando a gente vai repor hormônio, aquele que tem indicação, bom, o senhor pretende ter filhos no curto prazo, agora no médio prazo? Sim. Mas a gente tem que não repor por enquanto, tá? Colocar isso abertamente para o paciente, porque vai interferir na fertilidade. Isso tem que ficar claro. O termo andropausa não quer dizer o cessar do hormônio, né? É isso? Na verdade, esse termo está em desuso, né? Desuso, né? Porque... Falava andropausa correlacionando com a menopausa, que é a palavra da menstruação. Mas, na verdade, até para as mulheres, acho que a menopausa não é o termo mais correto, seria o climatério, né? Então, hoje nós chamamos de doença androgênica do envelhecimento masculino, que, na verdade, é a diminuição gradativa de hormônios, que pode acontecer também em idade bastante variada, né? Não tem um momento certo. Na verdade, o homem não para de produzir hormônio, a não ser que tenha sido retirado do testículo, né? É que vai diminuindo gradativamente ao longo dos anos. Diferente da mulher, que a mulher tem uma perda a fisiologia é um pouco diferente do homem e da mulher. Realmente, a mulher a gente considera que ela teve a menopausa naquele último ciclo menstrual que ela teve. A partir daquele momento é chamado de climatério, né? Sim. O homem, isso não acontece de uma maneira súbita. O declínio ele vai ocorrendo gradativamente. Em velocidades diferentes, de homem para homem, mas tem uma estimativa mais ou menos de que você tem uma queda aí, a partir dos 30 anos de mais ou menos 12% a 15% dos níveis de testosterona a cada década, né? E aí você põe os pacientes a partir dos 40 anos, mais ou menos 20% a 40% vão ter déficit de testosterona. Então, você vê que é um dado bastante relevante, né? Então, ela vai cair, isso é fato, ela vai cair. Agora, se vai cair para níveis de deficiência ou não, isso é muito individual, né? Mas há essa queda aí de 12% a 15% a cada década a partir dos 30 anos. Então, ela vai caindo gradativamente. Às vezes, para níveis
patológicos, né? Quando vem junto de sintomas. Às vezes não, às vezes vai cair, mas vai continuar tendo uma qualidade de vida normal. Ou seja, no caso do homem é mais fácil ou é mais tranquilo até se ele tiver essas mudanças no estilo de vida, na alimentação, para ele conseguir manter os níveis, né? A velocidade de queda funciona ela é melhor individual, mas será quanto menor for a qualidade de vida desse homem. Né? Ou então, seja, assim, vale a pena se cuidar. Sim, né? Você freia esse processo de queda, exatamente isso. Sim. Diferente da mulher, que ela se cuidando ou não, eu falo que é muito injusto isso. Vai acontecer, sim. Às vezes meu marido brinca comigo, ele fala assim, para de ficar fazendo academia, vai morrer de qualquer jeito. Mas eu quero morrer bem, pelo menos. Estou fazendo a minha parte. Não é só uma questão de quantidade de vida, de qualidade de vida também, né? A maneira como você vai envelhecer, né? Uma coisa é você ter 80, 90 anos, assim, não consegue sair da cama, não consegue sair da cadeira. Outra coisa é você envelhecer correndo, viajando, passeando, cuidando dos netos. São situações bem diferentes, sem dor, né? Eu costumo falar isso para os pacientes que assim, se negam a fazer toque, né? Toque e tal, para câncer de próstata, assim. O problema não é morrer. Morrer todo mundo vai, né? Eu acho que o problema é sofrer, né? Isso aí mesmo, ficar acamado. Porque vai sofrer todo mundo. Vai sofrer o paciente, vai sofrer a família, vai sofrer a rede de apoio, vai sofrer o profissional de saúde que vai se sentir impotente. Sim. Então, acho que morrer todo mundo vai. Em algum momento a gente vai. Mas é isso, a gente tem que envelhecer com qualidade, né? Levar a vida, imagina, passar mais tempo e de melhor, sim, né? Da melhor forma. Ali na cama, dependendo de cuidado de todo mundo, assim, perdendo um pouco da autonomia, que é uma coisa que a gente vê cada vez. Não existe mais aquele senhor de 60 anos, né? Hoje uma pessoa de 60 anos é uma pessoa que era de 30, 40 no passado, né? Sim. Então, assim, qualidade de alimentação, né? Acesso à informação, tudo isso melhorou o envelhecimento. Sim. Então, acho que isso é muito importante, envelhecer com qualidade. Você citou aí o exame do toque, né? Por que para o homem isso é tão complicado? Tá, desculpa, vou refazer a pergunta. Por que existe essa dificuldade do homem em aceitar? Porque hoje em dia já é definido, é claro que tem que fazer. Não tem como fugir, né? Por que ainda se evita? Por que ainda o homem foge? Eu já ouvi das mais diversas desculpas, desde religião... perda da masculinidade, assim, eu falo que eu também não vou lembrar em quem que eu fiz, né? O paciente acha que vai encontrar na rua e vai lembrar, sabe? Eu quero dizer assim, porque nos dias de hoje... Sim, assim, tem mudado. Que tá tudo tão... Tem mudado muito. Dificilmente o paciente se nega a fazer isso. Mas eu acho que vai naquilo que eu falei no começo, que é a questão do menino tá no consultório do urologista desde sempre. Sim. Porque a menina se acostuma com o preventivo a vida inteira. É verdade. Que também, né? É um exame terrível, né? Terrível, assim, né? Se for pensar... Sim. Diferente do exame de toque retal ali para a próstata, é um exame extremamente rápido, é um exame que traz várias informações, né, indolor, né, feito no consultório sem preparo nenhum ali, tranquilamente. Eu acho que vai um pouco disso, mas já tem mudado muito, viu, Valéria? Muito, muito, muito. Eu já preparo o meu filho quando a gente precisa, ele faz acompanhamento por causa de crescimento, né, com endócrino, e eu preparo ele. A última consulta ele falou: eu não quero que ela olhe, né, para mim, o meu órgão. E eu falei: filho, tira isso da sua cabeça. É uma profissional, né? É um profissional médico, tá ali para isso. Isso é um parâmetro que ela precisa avaliar, né? Que é o seu desenvolvimento, tá relacionado aí ao crescimento. Então, tira isso da sua cabeça. Sim. Eu não fiquei floreando e nem, né, incentivando ele, é chato mesmo, eu já cortei o mal pela raiz. E chegou lá na consulta, pela primeira vez ele ficou assim, tipo, firme e seguro. Ela, dá licença, vou olhar e tal, né? Então, acho que é isso que você falou. Vem de uma cultura e a gente, hoje, as mães com mais informação também já têm esse poder, né? As mães de meninos, para estar incentivando esse autocuidado e essa permissão, né? Porque, olha, lógico que ninguém vai pôr a mão onde não deve, né? Mas se tratando de uma consulta, como para menina, que você tem que fazer regularmente, tá ali uma vez por ano. Se tiver algum problema, você ainda tem que ir mais vezes, você tem que confiar naquele profissional que você escolheu para fazer o exame adequadamente, né? Que, na verdade, a sexualidade masculina talvez seja um ponto, né, delicado, principalmente na adolescência.
Então, o adolescente às vezes é criado cheio de mitos e cheio de vergonhas, que ele chega na quinta série e começa as piadinhas. Sim. E aquilo, né, que é colocado, retrai. E começa às vezes ficar com medo de expor a intimidade dele. E isso às vezes causa sequelas aí pro resto da vida, com medos e medos e medos com relação à exposição da sexualidade. E por isso que muitas vezes os homens procuram tratamento tardiamente com relação à ejaculação precoce, com relação à disfunção erétil, impotência sexual, né? E mesmo a questão de doenças, de às vezes perceber que já tem um carocinho no testículo, ou perceber que tem veias dilatadas, como a gente conversou agora há pouco, né? Muita gente já sabe que tem aquilo há muito tempo. Mas só vai procurar um médico mesmo quando depois de 2, 3 anos sem conseguir ter o filho. Depois que o leite derramou. Mas ele já sabia que tinha uma veia dilatada. Então, e isso que acontece na adolescência, esse momento da adolescência, que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque é ali que vai ser criado todos os mitos, os bloqueios, né? Que vão ser levados para a vida inteira. É verdade. E aí a questão importante de talvez acompanhar com um profissional que consiga, né, tratar essa questão da sexualidade, questão da saúde da região genital já na adolescência, né? Acho que isso evitaria uma série de problemas futuros. Até para ter essas informações que a menina, quando acontece a primeira menstruação, vai ao ginecologista, ela é informada, né? De todos os riscos, o que você tem que fazer, como fazer, né? E o menino, muitas vezes, fica sem essas informações. Sim. Né? E se ele for levado nesse período da adolescência, quando está tudo se transformando ali, tudo sendo modificado e que é novo para ele também, se ele já tiver essas informações com o médico, ele vai ter mais segurança. Sim, porque uma pessoa adulto, né, uma boa saúde, né, que tem aquele medo, todo aquele tabu com relação ao toque, na verdade, assim, que ele tem medo de ter a sua sexualidade questionada. Sim. Ele tem aquele preconceito guardado dentro dele mesmo, né? Que parece que é uma coisa à toa, mas que isso vai mexer tanto no seu íntimo, naquele bloqueio que ele tem, que impede, por exemplo, de fazer um exame de rastreamento adequado, um toque retal, por exemplo. Então, o trabalho, por isso que tem que começar lá na adolescência, como você falou com relação ao seu filho, é o que eu faço com meu filho também, né? Vamos, né? Não precisa ficar com tabus com relação à região genital. Isso tem que ser quebrado precocemente para que não tenha problemas depois na sexualidade no futuro. Sim. O câncer de próstata é prevalente a partir dos 50? Estatisticamente, digamos que 50 anos, a partir de 50 anos começa a ter uma frequência maior. Na verdade, a partir de 60 seria uma frequência maior. Mas hoje temos visto nas últimas décadas o aumento de incidência de câncer de próstata em homens cada vez mais jovens, tá? Então, fala-se de fazer exame de próstata a partir de 50 anos de idade, mas muitas vezes já tem com 50 anos com câncer avançado. Sim. Né? Então, ele pode começar em qualquer momento. Só que é bem mais raro antes dos 50. E para diagnosticar precocemente, é só fazendo o exame? Porque a minha pergunta tem algum sintoma que o homem vai perceber? Sintomas que alguma coisa está errada? Geralmente não sente nada. Tá? O paciente pode ter sintomas de obstrução de vias urinárias, né? Dificuldade para urinar, mas nem sempre quando um câncer é precoce vai ter esses sintomas. A dificuldade nesse caso para urinar seria porque a próstata já está aumentada. Isso. Agora, é claro que alguns sinais de alerta, né? Por exemplo, pessoas que têm antecedentes familiares, né? Pai... Já genética. Questão genética, né? Pai e irmãos que têm câncer de próstata, a gente já sabe que tem uma incidência maior, deve começar a fazer o rastreamento antes. Pode ter correlação com câncer de mama também, devido à alteração genética, a mutação de um determinado gene. Se a mãe teve câncer de mama... Tem um potencial chance maior de ter câncer de próstata nos filhos. Entendi. Então, tem alguns sinais de alertas que, às vezes, né, nos motiva a começar antes. Entendi. Mas até falo, não existe uma regra assim, vamos falar assim, existe um protocolo, mas eu penso que, eu tenho falado assim, tem desejo de fazer exame de próstata? Tem 40 anos de idade e quer fazer exame de próstata. Quem sou eu para negar isso? Né?
Eu até acho bom isso, né? Eu até acho bom quando o paciente vem antes da hora e fala, eu quero fazer. Para mim isso é excelente, porque já é um sinal que ele vai se cuidar pro resto da vida. Eu acho muito bom isso. Já tem um olhar diferente. Sim. Né? A pessoa que às vezes tem informação, que ela foi buscar uma informação de saúde, ela já se olha diferente, já vai se perceber né, diferente para esse cuidado com a própria saúde, né? A gente falou das questões da baixa. Bom, a gente já falou aqui muitas informações, o assunto o assunto é muito rico e acaba que se entrelaça, né? Então eu queria agora mudar um pouco o assunto, mas não saindo do assunto, que é falar sobre os cálculos renais, que é muito comum. Eu tenho amigas que têm e não se cuidam, e eu fico pegando no pé para tomar água e tal, e como é difícil, como a gente está falando aqui, né? Como é difícil a pessoa se olhar e ver que mudando um estilo de vida, de levar ali a sua vida, você previne. Porque eu tenho uma amiga que ela já foi 3 vezes internada para tirar. E eu pergunto para ela, já tomou água hoje? Ela falou, toma nada. Que difícil, né? Vamos falar um pouquinho sobre o cálculo renal. Como a gente pode abordar esse assunto com as pessoas? O que leva à formação? O cálculo renal é uma coisa bastante frequente, até mais do que as pessoas têm ideia, assim. Acho que as estimativas que a gente tem de mais ou menos 15% a 20% da população é bastante coisa. 1/5 da população vai ter algum episódio de cólica renal, enfim, na vida. E quem já teve sabe o quanto dói, né? Assim, está descrito como uma das piores dores da medicina, né? Assim, é uma dor bastante intensa. Mas não só a questão da dor, o problema é o prejuízo que isso pode trazer para os rins. Que os rins são órgãos vitais, a gente precisa do rim para viver e ter cálculos renais repetidamente, sem acompanhamento, pode levar à perda da função renal, e isso no longo prazo, em situações mais dramáticas, até a levar o paciente a uma hemodiálise, por exemplo. Então não é só a questão da dor. Bom, o que leva o paciente a ter cálculo renal? Respondendo a sua pergunta. O principal fator é genético também, né? Há uma predisposição genética de você concentrar determinados elementos na urina, e esses elementos, quando em altas concentrações, podem se agrupar e formar cálculos. Então, o principal fator é genético. Mas, para esses pacientes que têm essa predisposição genética, você pode reduzir o risco de ter esses cálculos de acordo com o seu estilo de vida. E você colocou muito bem, o principal fator é a ingestão de líquidos mesmo, né? Quanto mais líquido você tomar, mais você vai diluir esses elementos que eu comentei e menor vai ser a chance deles se encontrarem e formarem cálculos. Então, o fator primordial é água. Mesmo uma pessoa que não tem um fator genético tão determinante, se às vezes tiver uma ingesta hídrica muito ruim, ou, por exemplo, viver num local muito quente, que você transpira muito, tem muitas perdas líquidas insensíveis, você vai ter um aumento do risco de cálculo. É curioso que, se você for ver isso geograficamente, locais mais quentes têm incidências maiores de litíase de cálculo, né? Então, isso também interfere um pouco no fator genético. Então, o principal fator é água. Tem outras situações também que são relevantes, especificamente o consumo de sódio é uma coisa muito importante, né? A gente sabe que o sal, e o sal, ele não é só o sal branco de cozinha que você usa ali no dia a dia. O sal, hoje em dia, o sódio está embutido em todos os alimentos, até doces, inclusive, né? Ele é utilizado muito como conservante na indústria. E então as pessoas comem, hoje em dia nós comemos teores muito altos de sódio sem perceber, na verdade. E isso até é um dos motivos que, historicamente, as incidências de cálculo têm aumentado, por conta da piora da qualidade da nossa alimentação. Então, sabemos que fator genético, a baixa ingesta hídrica, regiões mais quentes é um fator também de aumento de risco. E hoje sabemos também que, assim, obesidade, o excesso de consumo de carboidratos, açúcares, parece ser também um fator de risco para a formação de cálculos. Então, basicamente é isso. E só para complementar, uma situação às vezes um pouco mais específica também, que se aplica mais aos homens, é relacionado ao aumento do ácido úrico, né? Que tem muita relação com a ingestão de proteínas animais. Então, o homem às vezes come muito churrasco, muita carne e tal, e isso faz aumentar o ácido úrico. E uma das causas também de formação de cálculos é o excesso de ácido úrico. Então, basicamente, são essas as causas. Por isso, então, por essa informação, a proteína é temida quando se fala de rim?
Também é uma das causas, né? Especificamente para cálculo renal, é uma preocupação grande em relação a isso, né? Mas assim, não que haja o consumo de proteína, a quantidade tem que ser individualizada. É claro que assim, pacientes que têm mais massa magra, que praticam mais atividade física, eles podem ter consumos maiores, podem e devem ter consumos maiores de proteína, porque você precisa disso para ter uma quantidade mínima de aminoácidos e manter essa massa magra. Mas para pacientes que têm cálculo, e se for cálculo de ácido úrico, a gente tem que muitas vezes restringir o consumo de proteína mesmo, para que você não tenha aumento da formação desses cálculos, né? E como que a gente identifica, assim, se o meu cálculo é de ácido úrico ou de outro? Eu acho que o perfil de paciente do ácido úrico é bem típico, assim, né? Aquele paciente já mais obeso, aquele paciente sedentário, pode ter tido uma crise de gota, né? Já aquele acúmulo de ácido úrico no dedão ali. Então, assim, é um perfil de paciente totalmente diferente, né? Geralmente homem, né? Geralmente homem. A maioria dos cálculos é feito de oxalato de cálcio, né? 70%, 75%, que está mais relacionado com isso. Ingesta hídrica, isso que o André falou, né? E é isso mesmo, às vezes embutidos mesmo, né? É muito sal em pouca quantidade, né? E a gente não dá valor para isso, né? Então, pode acontecer muito. Mas mesmo toda essa alimentação em pacote, tá cheio de cloreto de sódio. Tudo. Só olhar o rótulo. Né? Só ler os ingredientes. É porque, por exemplo, o glutamato, né? Glutamato monossódico, né? Que tem uma índice bastante alta de sal. Não é salgado, é até um pouco doce, né? Sim. E que está presente em tudo. É verdade. Né? Não tem cloreto de sódio, Na série, mas tem um glutamato monossódico que índice elevadíssimo. Então, tem muita coisa oculta na alimentação, principalmente esses alimentos processados, mais processados, né? Então, quanto mais a alimentação for natural, a gente tem um controle melhor do que a gente está consumindo. O que vem misturado, semi-pronto, isso aí já vem com muita coisa misturada e às vezes pode ser prejudicial à saúde. Sim. Eu perguntei da dieta porque o que eu escuto bastante as pessoas falando é isso. Eu não posso comer proteína porque eu já tive pedra no rim. Eu não posso tomar leite por causa de pedra no rim. Pelo contrário. O cálcio não está envolvido. O que está envolvido é o sódio. Não é da alimentação, no caso, jogadinha, esse cálcio. É o sódio que puxa mais para fazer o cálculo renal, não é o cálcio. Na verdade, apesar do cálculo ser de oxalato de cálcio, ele não tem nenhuma relação com o cálcio. Até a carência de produtos lácteos pode aumentar a incidência de formação de cálculos. Porque um dos fatores é o oxalato, né, que está presente na alimentação. E uma vez que essa ligação do cálcio com o oxalato ocorre dentro do trato gastrointestinal, ele é eliminado nas fezes, não é absorvido. Então, há algumas situações assim que a restrição vai piorar. Né? Fala assim, tive cálculo renal, não vou tomar mais leite, não vou comer mais queijo. Né? Até que ponto isso é verdade? Sim. Então, não quando a gente fala de cálculo renal, não há uma fórmula mágica. O que eu falei, às vezes, para este paciente especificamente, não vai servir para aquele. Porque a forma como o cálculo vai se formar é diferente. Então, uma vez eu falei para uma determinado paciente que isso aqui vai ser bom para ele. E esse falou para aquele outro vizinho. E depois aquele vizinho falou assim, você falou para aquele lá, mas para mim não está servindo. Não serve. Por quê? Porque o seu mecanismo de formação é outro. Né? Então, quando se fala de cálculo renal, existe vários tipos. Sem contar os mistos, que você misturou um tipo com o outro. Nossa. Então, por isso que não há uma fórmula mágica, né? Com relação ao cálculo. Para essa situação, por exemplo, questão do ácido úrico. Para aquele paciente que tem cálculo de ácido úrico, o tratamento vai ser esse. Para aquele que tem oxalato de cálcio, ele vai deixar de comer proteína? Ou vai deixar de comer embutidos? Não tem lógica. Né? Então, tem que ser individualizado. Tá? Então, uma coisa que eu falo assim, a orientação que estou passando é para você. Não é para o vizinho, não é para o tio, não é para o sobrinho. Não, é individual. E não é porque foi bom para mim que vai ser bom para todo mundo, né? A ingesta hídrica já é um parâmetro disso, né? Ingesta hídrica e sal, isso aí pode se considerar como uma regra para todo mundo. Mas assim, o pessoal fala, mas eu tomo 2 litros e estou formando pedra. Peraí, você tem 100 quilos, você tem 80 quilos. É diferente. Um bom parâmetro que a gente tem, claro, em via de regra, 2 litros ali tá bom. Mas é a cor da urina, né? A cor da urina tem que estar sempre próximo da água. Claro que não dá para ficar tomando água para não sair do banheiro. Mas sempre tentar deixar a urina próxima da água, que a gente sabe que a hidratação tá boa.
né? Esse é um parâmetro que a gente usa muito, muito. Tomo 2 litros e não está me resolvendo. Não, mas você transpira muito, você faz muito exercício. Então tem uma série de fatores que vai mudar a quantidade da ingesta hídrica. E uma dica fácil, no caso, né? Para todo mundo conseguir fazer agora já, né? É só aumentar a água. Além de aumentar a ingesta de água, os tratamentos são medicamentosos. Quando que vai para a cirurgia? Como que acontece a escolha da cirurgia? Essa é uma questão interessante que, para a maioria dos cálculos, a gente não tem remédio, né? Essas questões todas que a gente está colocando são para prevenção, né? Exceto algumas situações de cálculo de ácido úrico, como a gente colocou, o ácido úrico é sempre um caso à parte, a gente até pode, às vezes, tratar com medicamento, mas para a grande maioria dos cálculos, tem 2 caminhos. Ou o paciente vai eliminar esse cálculo espontaneamente, ou a gente vai precisar lançar mão de algum procedimento para remover esse cálculo. Não tem remédio, infelizmente, para dissolver. A maioria dos cálculos ainda não tem. Então, assim, a gente tem vários critérios que a gente usa. Depende, assim, do tamanho da pedra, da posição que ela está no trato urinário, basicamente, da densidade dessa pedra, ou seja, quanto ela é dura. São esses 3 fatores, basicamente, que a gente usa para determinar qual tipo de tratamento. Mas, se não é um cálculo pequeno, se não é um cálculo que tem uma boa perspectiva de ser eliminado espontaneamente, provavelmente a gente vai precisar usar algum procedimento cirúrgico mais ou menos invasivo para resolver essa situação, tá? Não tem remédio para tratar aquele cálculo já formado, exceção para algumas situações de cálculo de ácido úrico. Essa informação é importante, porque às vezes a pessoa fala, não, depois eu tomo remédio e resolve. E não existe. No caso, né, esse tipo de tratamento. Isso aí pode gerar uma vez formada a pedra... E pode gerar uma sequela muito grande, né? Desde o comprometimento total dos rins, uma coisa muito temida, que eu acho que vale a mensagem também, para quem tem histórico de cólica renal, que está tendo um episódio que sabe que tem cólica renal associado à febre, isso é uma das infecções mais graves que a gente tem. Então, para quem tem história de cólica, que tem pedra diagnosticada, né, e tá com episódio de cólica com febre, tem que correr para um socorro. Porque isso aí tem que ser drenado, né, tem colocado um catéter por dentro, né, pelo canal, imediatamente. Porque é uma infecção extremamente grave que evolui de uma forma muito rápida. Então, esse é um ponto... Levando uma perda de um rim. Pode até levar a perda da vida. Assim, a gente já teve pacientes lá que chegaram de outros serviços e em 2, 3 horas estarem dentro de uma UTI por causa de uma infecção associada com pedra. Então, assim, a cólica renal associada à infecção é extremamente grave. E as pessoas só têm medo da dor. Sim. É isso mesmo. Né? Aí toma o remédio e vai... Assim, eu conheço o caso que a pessoa já foi a pronto-socorro e lá ela tomou o que era necessário ali para fazer uma analgesia e foi embora para casa. E segue a vida. E outro caso que eu conheço de uma mulher que ela não tinha sintomas e estava ali já com uma pedra e ela, sem saber, no caso, porque ela não tinha sintoma nenhum, não tinha dor, não tinha nada. E ela perdeu só o rim direito por conta dessa pedra que estava lá. Ela falou, mas eu não sentia nada. Sim. Esses casos são os casos assim que enganam, que são perigosos, né? Que a cólica renal, uma pedra quando desce pelo canal, ele vai ter a dor intensa naquela primeira semana. É melhor que sinta a dor, no caso, né? Porque te avisa. Mas aqui o paciente já tem uma dor nas costas por uma hernia de disco e acha que aquilo é mascarando do problema da patologia que tem, vai tomando anti-inflamatório, já está polidomedicado, vai tomando Tramal, Tirex, sei lá, né? E aquela dor vai amenizando. E a pedrinha lá, parada. Quantos casos já tive assim? E dali 1 ano, vai fazer um exame de ultrassom e está com identifica. Tá com uma pedra enorme. Não, eu nunca tive cólica, não. Você teve. Mas você achou que fosse outra coisa porque estava usando, estava polimedicado com outros sintomas. E tem aquela situação que às vezes o paciente foi na UPA, fez aquela medicação de urgência, tirou a cólica renal naquele momento, ficou usando um anti-inflamatório, um Buscopan, alguma coisa, durante uns 5, 7 dias e a dor cessou. E aí a pedra se acomoda, fica ali quietinha. A pedra acomodou, o rim diminuiu o trabalho dele, começou a parar o funcionamento, né? Então, com isso, a dor diminui e vai tocar a vida. Sim. Daí, passa um tempão, tá aquele rim todo dilatado. Fala assim, mas eu tive a cólica renal faz 2 anos atrás. Mas daqui 2 anos atrás aquela pedra não saiu e foi destruindo o rim.
E isso aí a gente já teve inúmeros casos semelhantes a esse, né? Que não tem mais o que fazer. É mais comum do que a gente pensa. É comum. Acho que só para explicar também o que é a cólica renal, né? As pedras se formam dentro do rim e caem no canal ali na urina que vai descer pela ureter até a bexiga, né? Então, normalmente os pacientes falam, eu senti uma dor que movimentou. Não é a movimentação. O que dói, o que é a cólica renal, é quando a pedra entra no ureter e não deixa a urina passar e esse rim dilata. Isso é a cólica renal, né? Ela se movimentar é bom sinal, né? Isso pode vir com dor, sangramento na urina, com tudo isso. Mas a cólica é quando a urina não consegue passar e essa tem a distensão da cápsula renal. E essa que é a dor terrível que todos os pacientes sentem, né? Que é essa alargamento. Isso. E quando a gente bate nas costas, o paciente pula, tudo. É isso, o sinal de Jordano, né? Que é o mais comum. É essa dilatação do rim, né? Então a pedra caiu e não deixa mais passar a urina. É isso que dói. É comum a confusão de cólica renal com infecção? Pode renal? acontecer. Porque eu posso ter o mesmo sintoma. Eu posso ter a dor lombar e não ter pedra, né? Posso ter as duas coisas, que daí já é uma pielonefrite, é uma infecção que saiu da bexiga e conseguiu chegar no rim, né? Aí posso ter essas duas coisas. Posso ter as duas coisas, pedra com infecção, ou posso simplesmente ter só a infecção. Entendi. Pode acontecer. Que daí ocorre o edema do rim, daí distende a cápsula e dói da mesma forma, né? Sim. O que eu vejo muito acontecer é as pessoas que vão ao serviço de urgência, né, por conta de dor. E aí, lá no serviço de urgência, não é feito não é nem um diagnóstico, não é feito um rastreamento mais preciso, mais específico, e aí a pessoa vai embora né, ou às vezes achando que era uma cólica, ou às vezes achando que era uma infecção e trata erradamente. Sim. E depois ela não volta. Né? Esse recado tem que ficar bem claro, assim, a pessoa teve cólica renal, é mandatório, obrigatório que ela passe, se possível, com o urologista e faça um exame pelo menos de imagem, para a gente entender de onde veio essa cólica, porque é exatamente o que você está colocando. O paciente tem a dor, que é o que incomoda, que faz ele procurar o serviço, ele medica, passa a dor e ele dá aquilo como resolvido. O paciente, ele não tem ideia do que está acontecendo, né? E muitas vezes é como o André falou, aquele cálculo vai ficar lá e pode levar a perda do rim. Isso é muito trágico, a gente cansa de ver isso, né, André, Matheus? Infelizmente, assim, a maioria dos casos de perda de rim são preveníveis, são totalmente evitáveis. É muito frustrante ver esse tipo de situação ainda no consultório. Então, o recado é esse. Teve cólica renal, tem que procurar um especialista, tem que fazer um exame de imagem para entender o porquê que teve essa cólica, de onde veio essa cólica, para a gente poder documentar, saber se esse cálculo saiu ou não, se ele tem perspectiva de sair ou não, ou se a gente vai precisar fazer algum tratamento efetivo ali, uma cirurgia, alguma coisa para resolver esse cálculo. Porque senão pode levar a perda de rim, pode levar a infecções graves, pode levar a internação UTI, pode levar a perda da vida. Então, esse recado é fundamental. E é o que você falou. Acontece todo dia. Vai no plantão, seja UPA ou plantão particular, enfim. Tira a dor, a pessoa esquece do problema e toca a vida. E aí, depois, a consequência é grave. Então, tem que procurar. Teve cólica? Procura especialista. Tem que fazer um exame de imagem. Não dá para só medicar para dor e achar que está tudo bem. Não é esse o caminho. Porque é triste a gente depender de uma consulta a longo prazo, né? Às vezes a pessoa está com a dor ali, naquele momento, foi lá, medicou, ficou ok, e aí para passar pelo especialista demoraria 2 meses, 3 meses. Até lá, ela cai, né, no descrédito, tipo, não precisei até agora, não vou mais, né? Então, o intuito desse bate-papo é esse mesmo, a gente provocar, assim, as pessoas a se cuidarem, se olharem com capricho, né? Do mesmo jeito que a gente, às vezes, cuida de um filho, cuida da esposa, cuida do marido, às vezes a gente não está olhando para a nossa saúde. Às vezes a gente quer que o marido esteja bem, né? E a esposa mesmo não cuida dela mesma, e vice-versa. Então, assim, procurar, quando tem o sintoma, fazer a coisa certa, né? Procurar o especialista e investir o tempo e muitas vezes até o dinheiro que a gente precisa investir para cuidar da saúde, né? Tem alguma mensagem que vocês gostariam? Agora eu quero ouvir de cada um de vocês. Vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes?
Além dessa que o Dr. Garbim já deu aqui. Pode começar, doutor André. Vai lá. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Né? Que agradeço imensamente. Poder estar debatendo, conversando sobre isso de uma forma informal, gostosa, né? Até agradável poder transmitir essas informações, que eu acho que traz um enriquecimento de conhecimento. Na verdade, o conhecimento tem que ser divulgado, né? Não pode ficar restrito. A gente tem que esparramar essas informações, mostrar para as pessoas o que está acontecendo, como se cuidar, porque eu prefiro atender um velhinho saudável, fortão lá, do que atender um rapaz novo, ainda já com uma série de deficiências, problemas renais, problemas sexuais, enfim. E acho que se esse podcast conseguir atingir as pessoas e isso trazer mudança no estilo de vida, já me dou por muito satisfeito. Já está valendo. Agora, a questão assim, às vezes a gente tem, claro, o problema de saúde pública, né? Eu digo que isso não é uma questão específica da nossa cidade, mas é uma coisa crônica no Brasil devido à grande demanda da saúde pública. Infelizmente, no UPA, né, os plantões, eles estão ali para... Não é o local de investigação, na verdade. É o lugar para atendimento de urgência e solucionar aquele problema de dor naquele momento. E que tem que ser posteriormente investigado através do posto de saúde ou através dos consultórios particulares. Sim. E às vezes isso pode ser demorado, sim, e frustrante. Mas a mensagem que eu quero deixar para os ouvintes, pessoas que estão assistindo a gente, é que mesmo que demore um pouco, uma cólica de rim, por exemplo, não deve ser negligenciada. É uma oportunidade, às vezes, para poder dar uma checada como é que está o funcionamento do rim, como é que está a urina. Às vezes, ali, nesses exames mais simples, já podem dar o diagnóstico de doenças mais graves. Não só cólica de pedras, tá? Às vezes é um problema de funcionamento do rim, uma doença glomerular que vai levar a hipertensão, pressão alta e vai levar a perda da função e depois vai levar o paciente para hemodiálise, né? Então, às vezes, por causa daquela cólica de rim, fez um exame de ultrassom e descobriu alguma coisa a mais, né? Isso, muitas doenças a gente descobre meio ao acaso. Forma, sim. Ao acaso procurando outra coisa. Isso. Então, o corpo deu um alerta e a dor é o melhor alarme que nós temos. É verdade. Tá? O alarme tocou, dá uma investigada. Uma investigação básica, pelo menos, né? É difícil conseguir passar com o especialista, principalmente pela saúde pública, mas tem o clínico do posto de saúde que é capacitado a fazer pelo menos uma investigação básica até poder chegar ao especialista, se for o caso. Então, a mensagem principal é: deu sintomas, procure e cuide da saúde. Não se automedique. Não se automedique. E fique em casa assim, esperando passar. Espera de um milagre, né? E os cuidados, uma alimentação boa, atividade física, dormir, tentar, não dá para levar uma vida sem estresse, mas tentar levar uma vida mais leve. Isso acho que fazendo esses quatro pilares a gente consegue ter uma ótima qualidade de vida e longa. Sim. Não dá para levar uma vida sem estresse, mas dá para você melhorar alguma coisa, né? Sim. O que você está fazendo com esse estresse, né? Exatamente. Isso. Você, doutor. Agradecer, Valéria, pela oportunidade, né? A gente gosta muito de falar, né? Como eu falei, a nossa especialidade é um pouco incompreendida, né? Então a gente gosta muito de falar. A gente tem o nosso mês, né, o Novembro Azul, que a gente dá inúmeras palestras, assim, e esse canal é muito, muito, muito bom, né, para as pessoas terem o acesso ao conhecimento. Eu acho que hoje em dia é tão fácil o acesso ao conhecimento, né, é só pegar o celular em qualquer lugar que você vai ter acesso a qualquer tipo de informação, né? E parabenizar pelo projeto aqui, tá tudo muito, muito, muito bem feito, tá bem? Bom, muito obrigada. E assim, priorizar a saúde, né? Os homens, as mulheres, priorizar a saúde, ter tempo de qualidade, isso é importante, tempo com a família. Isso tudo é muito importante, né? Viver sem estresse, assim, é muito difícil. A gente tem uns pequenos estresses aqui, por exemplo, morando, por exemplo, aqui no Brasil, que é um pouco difícil. O simples fato de você ir aqui no seu carro, você já fica meio preocupado. Então, assim, a gente tem alguns pequenos estresses que a gente não vai conseguir tirar isso da nossa vida, mas os maiores que a gente consegue mudar, é interessante a gente tá tendo esse tempo de qualidade.
priorizar a sua saúde para você poder cuidar de quem você ama também. Porque não adianta nada você não ter saúde, tá todo mundo com saúde em casa e você não poder curtir aquilo e cuidar. E também falar que nós estamos, né, disponíveis aí para atender quem quiser, né? Quem precisar da gente, a gente tá disponível lá em Arapongas para ajudar todo mundo aí. Vocês estão na clínica ProUro, que fica localizada? Na Rua Flamingos 1355, tá? A primeira clínica de urologia de Arapongas. Nós somos o primeiro grupo formado de urologistas em Arapongas. Sensacional. Já anotaram aí, né, gente, o endereço. Somente isso, Valéria. Te agradecer pela oportunidade de divulgar essas informações, são tão importantes. O melhor caminho para a gente aproximar o paciente do médico, acho que é desmistificar essas questões de saúde para que esse contato seja cada vez mais íntimo do médico com o paciente. E o momento para se cuidar é hoje, é agora. Claro que se a gente tem alguns sintomas, sente dor, sente algo, tem que procurar imediatamente o médico, mas ainda que não sinta, o momento é agora, né? Não tem que esperar uma idade específica para ir no médico, para o homem urologista. O momento é hoje, né? Se você é adolescente, vá hoje. Se você é um adulto jovem, vá hoje. Se você é idoso, vá hoje, para que a gente possa diagnosticar situações em momentos melhores de tratamento que quando a gente já está sofrendo, está com sintomas. A gente sabe que normalmente nessa condição é mais fácil da gente ter bons resultados, tá? Então a gente se coloca à disposição para futuros podcasts, futuras entrevistas. Tem muito assunto para a gente poder discutir. Tem muito assunto, né? Muita coisa. Aqui o tempo é muito pequeno. O tempo é curto, a gente não consegue, às vezes, trazer mais detalhes de cada doença, de cada situação. Mas, como o Matheus disse, a gente está à disposição lá no nosso consultório. A ProUro está à disposição de todo mundo que está aí escutando a gente. E a gente, felizmente, hoje consegue trazer ali para Arapongas os tratamentos mais modernos que a gente tem no país e no mundo, sem precisar sair da cidade, sem precisar viajar, sem precisar se deslocar. Traz esse conforto de poder oferecer o que tem de mais novo dentro da urologia, na nossa cidade, e melhor, com pessoas que são da cidade, né? Sim. Nós, eu, o Matheus, o André, nós somos de Arapongas, nascidos ali, crescidos ali. Pé vermelho. Pé vermelho. Sempre estivemos por perto, seja em Arapongas ou na região, e estamos de volta ali para oferecer o que tem de melhor dentro da urologia para toda a nossa população. Sensacional. Eu agradeço mais uma vez o aceite. O objetivo, como eu falei, desse podcast é informar, para dar os argumentos, os artifícios para as pessoas se olharem e se cuidarem. Incentivar cada um a estar olhando, né, para a sua própria saúde. Porque assim, com conhecimento, você tem a oportunidade de fazer melhores escolhas, né? A prevenção, ela é muito falada, mas ela é pouco vivida. E aqui eu quero e eu gosto de incentivar as pessoas a cuidarem antes do problema aparecer. Né? Para não precisar usar depois o medicamento de maneira extensiva, porque o remédio é bom e ele é necessário, mas todo remédio tem sua intercorrência ali. Tem que usar com sabedoria. Tem que usar com sabedoria. E eu, como farmacêutica, eu sou uma defensora de não automedicação, de não achar que precisa de algo que está na moda, né? Muitas pessoas vêm para mim e falam assim: o que você acha de tal produto? Eu quero. Eu falo, não é assim. Eu não posso dar o diagnóstico. Você tem que passar pelo médico para fazer o caminho correto. Estudar o seu caso. Mas o que você usa? Não importa o que eu uso. Porque o que eu uso, meu marido fala assim, mas para que vai no médico de novo? Eu falo, porque eu gosto de saber das coisas como elas são. E não de ficar eu lendo e eu me autodiagnosticando ali. Mesmo tendo conhecimento, porque a gente, enquanto área de saúde, eu até queria pontuar aqui que vocês também são preceptores na residência, né? Formação de novos urologistas. Isso. Então, eu acho sensacional, né? Queria destacar, assim, porque quem está no meio científico aí, formando novos, vocês estão ainda mais em contato com as novidades, com a ciência, como ela é, né? Não está ali só sentado no consultório. Acho que a busca
pela excelência, quando você está no meio acadêmico ainda, porque a residência é ainda um meio acadêmico, ela é mais intensa e mais precisa. Sim. É mais estimulante até, né? Isso. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, pela disposição, pelo tempo, né? E obrigada aos ouvintes que nos acompanharam até aqui, até esse 14º episódio. Com muita alegria que eu encerro hoje e já convido você a nos acompanhar nas mídias, pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo Instagram, e nos ajudem aí a divulgar as informações, divulgar o trabalho desses profissionais médicos que a gente tem o prazer e a honra de receber aqui. Obrigado e até a próxima. Até mais.